Não, acho que tá bom. Vai aparecer pra Aline? Aparece pra ela então. Ah, são as pessoas que entraram. Ah, tá. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Aline. A Aline tá entrando aí, né, Aline? Vamos esperar uns minutinhos, né, para o pessoal ir entrando. Para a gente começar nosso bate-papo. Oi, tá me vendo? Me ouvindo? Oi, estou sim, Aline. Ah, coisa boa. Tá bom aí? Tá escutando bem? Tá tudo bem, tá tudo certo. Então tá ótimo. Como que você sabe, eu gosto de ser pontual, né? Então vamos Aham, sei. prestigiar quem chegou no horário. E aí o pessoal vai. Esse horário ficou bom porque o pessoal vai entrando, vai saindo do consultório, né? E Uhum, aí consegue. Para quem é de fora, eu sei que é um pouquinho mais tarde, mas a maior parte das pessoas que a gente, né, quer fazer esse contato também, trazer esse conhecimento, né, Aline? uhum, São daqui de Campo Grande, então uhum, é um horário bom, porque o pessoal costuma ficar até um pouco mais tarde trabalhando, né, no consultório. uhum. Então, mas vamos iniciar nossa proposta aí. Vamos ver o pessoal que está entrando aí. Acho que tá tudo certo aí pro pessoal que está nos ouvindo. Já Alguém dá um um sinalzinho, monte de gente querida, fofa, né? ó. Aqui, ó, tô vendo todo Ai, que bom. mundo. Não vou Você já nomear, tá vendo aí, então, né, mas Aline? tá boa, né? Maravilha, né? Então, bora começar? Que bom, bora. Então vamos lá. Bom, meu nome é Ceres, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão aí são dos meus contatos, então eu enviei para todo mundo. Eu sou diretora aqui do Instituto Terapia Cognitiva de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Delegada da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas também. Estou aqui com a minha vice-delegada, que é a Aline, né, Reis. Nós estamos aí à frente, né, Aline, desse trabalho de divulgar todas as áreas em termos das TCCs, né? E hoje a gente vai estar fazendo um bate-papo a respeito de uma abordagem que, assim, é muito apaixonante e cada vez mais as pessoas têm buscado entender um pouco melhor, né? Então, a nossa convidada de hoje é a professora a doutora Aline Henrique Reis, né? Uma estudiosa da área de terapia de esquema aí pelo Brasil todo, fazendo as suas obras e trazendo suas contribuições, né, Aline? Então, a Aline é professora da UFMS, né, da nossa universidade aqui de Mato Grosso do Sul, e né, tem mestrado em Uberlândia, que é da onde ela vem, não sei se ela é mineira mesmo, de lá, e fez seu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E tem escrito e estudado muito aí sobre terapia de esquema. Tá me ouvindo bem aí, Aline? A Aline ficou um pouco. Deixa eu ver aqui. Acho que a Aline. Acho que caiu a conexão da Aline. Vou fazer o seguinte. Dá um sinal aí, deixa eu ver quem que eu tô vendo aí. Adriana, alguém que tá aí, tá me vendo, tá me escutando bem? Da Aline que caiu mesmo. Vamos ver. Porque aqui não ficou tendo nenhum problema. É só aceitar? Vendo e ouvindo. A Fernanda Leão tá vendo e ouvindo. Obrigada, Fernanda. Acho que foi lá da Aline que caiu. Vamos só esperar um pouquinho.
Hum. Ah, pode ser. Talvez a gente vá mudar de local, então. Se está aparecendo um pouco que está tremendo a tela, qualquer poro, qualquer parede acaba interferindo, né? Só um pouquinho, gente. Será que é melhor ir aí, então? Vamos ficar aqui mais próximo de um local que tenha um mundo, tenha mais. E aí, pessoal, melhorou a tela? E aí, Paula? Oi, Paulinha. E aí, melhorou? Ficou melhor a transmissão? Então tá, então eu vou só aguardar a Aline entrar. A Aline tá pedindo mandar um. Meu Deus Oi. do céu, essas tecnologias me deixam louca. Não. Aí a gente já mudou de lugar aqui também, porque estava um pouco Tá, tremido, então é porque são sinaizinhos que não estão muito bons, né? tá. Fui pro 4G para garantir, até abrir a porta, mas não adiantou. Bom, então vamos começar, né? Eu vi que você já. Então, vamos lá. Eu falei, eu estava te apresentando, né, Aline, falando dos seus estudos nessa área, né, e tal. Bom, o pessoal já te conhece. Mas vamos lá, então, começar a falar um pouquinho, né, desse assunto tão importante, tão bom que é falar de terapia de esquema, né? Então, eu queria começar assim, para começar, né, Aline, que você Aham. falasse um pouquinho assim, como é que começou a primeira essa sua paixão pela terapia de esquema aí também? Como é que ela surgiu na sua vida em termos de você começar a estudar? Terapia do esquema eu comecei em 2003. Saiu aquele livrinho do Yang, eu digo que é o pretinho básico, né? E ele foi lançado no Brasil. Comecei estudando ali ainda na graduação. Depois, em 2007, o Yang veio para o Brasil, deu um workshop, agora eu não me lembro se 2 ou 3 dias eu participei. E aí, estudando de forma autodidata, e depois eu fiz o curso de formação em terapia do esquema pela Weiner. Aí fui até ali buscar. Em 2011, em estágio de faculdade, quando eu estava ainda no Paraná, eu comecei a testar. Eu peguei a lógica da terapia do esquema e pensei, bom, dá para pensar na forma preventiva com crianças? Então, de uma forma muito incipiente, eu apliquei num grupo de crianças de orientação, né, que eu era orientadora, o que foi o precursor do Tem Não Tem, que é esse material aqui, que é para identificar Ah, necessidades emocionais não atendidas. Então, é um material que serve tanto para adulto quanto para criança, que é a ideia de o quanto que os cuidadores, os responsáveis, conseguiram atender ou não as necessidades emocionais dos filhos. E o Yang fala que quando essas necessidades não são atendidas, são gerados os esquemas. E aí, em 2019, eu organizei esse livro, que é a Terapia do Esquema com Crianças e Adolescentes. Então, eu já oriento pesquisa, já trabalho na área, já faz muito tempo, né? Então, resumidamente é isso. que bom. E aí, eu fiquei pensando aqui, né, Aline, porque muitas pessoas procuram, né, essa questão da formação, entender melhor um pouco como que é a terapia de esquema, e a proposta até dessa live é para a gente poder dar uma explorada um pouco assim para as pessoas, tanto o pessoal que já fez formação, relembrar aí, né, a gente matar a saudade das aulas aqui, como também o pessoal que está interessado no curso e nessa formação.
que você pudesse falar um pouquinho assim das origens, as bases teóricas iniciais para a formação de um terapeuta de esquema, né? E em seguida, já quero deixar trazendo assim para essa questão da prática, né? Como é que um terapeuta com formação em terapia de esquema compreende aí os problemas do paciente quando ele vem para a terapia? É o seguinte, a terapia do esquema, ela vem para trabalhar com pacientes com transtornos de personalidade. E é muito interessante que o próprio Beck, eu começo a falar e eu começo a lembrar dos livros e eu quero descer todos, mas não vou fazer isso. Tem o livro dos transtornos de personalidade de Beck, Davis e Freeman, que foi reeditado, segunda edição, em 2017. Freeman até faleceu, acho que ano passado, se não me engano. Que na primeira edição, eles traziam muito a coisa da TCC, mas já trazendo que a TCC não alcançava tanto esses transtornos de personalidade. E aí, a gente vê que já nessa segunda edição, eles trazem muito a terapia do esquema. Então, a gente tem o capítulo para transtorno narcisista da Wendy B. Harry, que trabalha muito e é reconhecida internacionalmente pelo trabalho dela com narcisista, e tanto o transtorno de personalidade histriônica. Então, em vários capítulos do livro do próprio Beck, o livro do Beck, Alford e Davis, terapia, agora é o nome, terapia cognitiva dos transtornos de personalidade. A segunda. Então, quem tem a primeira, vale a pena comprar a segunda, porque é um novo livro. E o próprio Beck, ele já tem citado muito nesse livro a terapia do esquema. Então, a gente usa sim a TCC para casos como transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno do pânico, enfim, uma série de transtornos agudos em que a TCC ela continua sendo utilizada com resultados clínicos excelentes. Mas quando a gente trabalha com casos que envolvem transtornos de personalidade, comorbidades com transtorno de personalidade, uma história de vida difícil. Então, por exemplo, vou fazer uma divulgação aqui do meu canal de YouTube. Quem quiser vai lá conhecer, né? Eu recebo muitos comentários assim. Ah, eu tive uma mãe narcisista e eu sofro muito com isso. Isso afetou a minha personalidade. Daqui a pouco eu mostro o livro que o pessoal tá querendo ver, né? E vou me mitidar porque tem autógrafo do Freeman. Então, muitas pessoas. Perdão. Aí, a terapia do esquema, então, ela vem para trabalhar essa questão da história de vida, das dificuldades do paciente que vem arraigadas nessa história de vida. Então, ela vai complementar esse trabalho da TCC. E aí eu falo desse livro porque o próprio Beck vai referendar nesse novo livro, nessa segunda edição, esse trabalho. Estou procurando aqui, mas tá difícil. Segue aí. Eu acho que e a importância também, né, Aline, que a gente vê hoje de um terapeuta que tem a formação em TCC ou terapeutas, às vezes, que vem de outras abordagens, mas mesmo o pessoal que está na TCC, de ele poder fazer um trabalho também integrativo, né, de poder integrar essa terapia de esquema em algum momento, claro que isso em acordo com o paciente, né, eu estava até assistindo também o Weiner numa live dele, e ele estava comentando sobre isso, né? Que a importância de se falar com o paciente a respeito de o que significa entrar para um trabalho de terapia de esquema, né? Em Isso. relação a um paciente, mesmo ele sendo um paciente, vamos dizer assim, que ele não veio especificamente para aquilo, mas o terapeuta está observando e está vendo que é necessário porque tem padrões muito cristalizados e fica bastante difícil ultrapassar aquilo sem intervenções que vá nesse nível que a terapia de esquema faz. Né? Perfeito. Antes de entrar aí, deixa eu só mostrar. O
vezes. Eu tive a honra de ter o autógrafo do Jung no workshop dele em 2007. E o que eu falei do Beck, Freeman e Davis é esse aqui, ó, Terapia Cognitiva dos Transtornos de Personalidade. É um livro que vale super a pena, ó, deixa eu ficar bem metida com o meu autógrafo do Freeman, que infelizmente já faleceu. Então, assim, eu vi que alguém perguntou o impedimento da terapia do esquema para transtornos do eixo 1 e já vou engatar na pergunta da Séries. Quando que eu vou aplicar a terapia do esquema? Quando o paciente, ele já teve uma melhora de eixo 1, por exemplo, ele vem com uma depressão grave, já teve uma remissão de sintomas, e aí então eu vejo que tem coisas de personalidade ali travando. Por exemplo, numa ansiedade social. Às vezes eu vou trabalhar, por exemplo, avaliação de pensamentos automáticos, vou trabalhar a exposição, mas eu vejo que a coisa não tá andando, né? Então, de repente, eu vou entender lá na história de vida um excesso de criticismo dos pais, em que nada é bom o suficiente. Ah, mas olha o jeito que você fez isso, se comporta, senta direito, não fala assim, parece que tá com uma batata na boca. Então, por exemplo, aí eu vejo que as técnicas de exposição, que os roleplays que são, por exemplo, tradicionais da ansiedade social, não estão indo. E aí eu vou vendo na história de vida que pais muito críticos. Então, tudo que eu faço, tudo que eu digo, qualquer tentativa é criticado. Então, eu acabo evitando, usando um estilo de enfrentamento de evitação para que eu não me exponha e para que eu não seja criticado. E aí, como que eu vou entrar na terapia do esquema? Eu posso começar a terapia pela terapia do esquema quando a queixa do paciente vem nesse viés. Então, quando ele fala da queixa dele, por exemplo, numa relação de casal. Então, eu tô muito satisfeita, eu e meu marido, a gente não anda dando muito certo. E aí você vai avaliando, é uma questão da interação, mas que vem de elementos da história de vida. Então, eu já posso entrar numa terapia do esquema. E aí eu tenho que explicar para o paciente, primeiro, que eu passo por uma fase de avaliação, aplicando os questionários e avaliando na sessão. Então, eu costumo dizer assim, que entre aplicar todos os questionários e averiguar, investigar as respostas de uma maneira qualitativa, eu vou levar aí de 8 a 12 sessões. E aí, o paciente ele tem que entender o porquê. Porque muitos pacientes podem dizer assim, poxa, mas eu venho para terapia e você vai conversar, vai perguntar da minha família, vai perguntar de quando eu era criança. Então, ele tem que ter clareza do porquê disso. E também, se ele está com uma queixa aguda, por exemplo, ideação suicida, teve recentemente uma tentativa de suicídio, não é por ali que eu começo. O quadro da pessoa ele tem que estar mais ou menos estável, ou seja, ele tem que estar sem uma crise importante na vida dele, porque é uma terapia que vai demorar um pouquinho. Quando eu falo demorar, é de pelo menos 4 a 6 meses para começar a ter resultado. Tudo isso, Aline. Assim, a fase de avaliação, ela gera muitos insights. Ah, agora eu tô entendendo, né? Agora eu tô entendendo. Então, eu vejo que aqui eu ajo dessa maneira, eu me escondo. E aí, quando a gente volta numa cena da infância, eu me escondia também, né? Só que o insight por si, ele não gera mudança. Então, nessa primeira etapa de avaliação de questionário, de voltar na história de vida, de identificar as necessidades emocionais não atendidas, o paciente ele vai se dando conta de muitas coisas e vai mexendo em muito. Aline, e ali já não tem mudança? Talvez sim. Mas o que é o padrão de comportamento? Não, porque é uma vida inteira.
né? E principalmente o Yang, ele vai falar muito da questão do trabalho com as emoções, porque ele diz assim: os esquemas, os mais rígidos, eles são gerados lá na primeira infância, na fase pré-verbal. Quando eu tenho 1, 2, 3 anos de idade, em que a linguagem ainda não está formalizada, em que eu ainda não tenho uma memória declarativa. O que é memória declarativa? Quando eu tinha 3 anos, eu tomei um susto e minha mãe gritou comigo, né? Eu não tenho essa memória, mas eu tenho memórias emocionais que vão ficar armazenadas no meu cérebro, muito associadas a emoções desagradáveis, e elas vão repercutir na minha vida. Então, o Yang, ele vai falar que eu necessariamente preciso ativar a emoção do paciente na sessão para que eu tenha um resultado. E eu vi ali alguém perguntando, né? Parece um pouco de psicanálise com TCC. Na verdade, o Yang, ele teve uma sacada muito interessante, que ele traz a teoria do apego. Então, ele vai lá no Bowlby, nada de braçada e traz, né? Então, se a gente for pensar na origem dos esquemas, quem trabalha com Winnicott vai ver muita coisa semelhante. Ele vai trazer muito da Gestalt terapia, porque ele vai trabalhar muito a técnica da cadeira vazia, essa ideia de fechar a Gestalt, fechar o ciclo, mas não com essas palavras, né? Porque o trabalho que a gente vai fazer basicamente é voltar na história de vida, reviver na imagem mental cenas que deram origem aos meus esquemas, pôr aquela emoção para fora e trazer um novo desfecho. Como assim, Aline? Exemplo, o terapeuta entra na cena, então o paciente está de olhos fechados, está na imagem mental e está me contando o que aconteceu. E aí chega num dado momento, eu peço: posso entrar na cena? Você pode me colocar nessa cena? Pode, posso. Onde eu tô? Escreve para mim. Ah, você tá em tal lugar. Você tá em tal lugar. Tá bom. E aí eu vou reportar ao cuidador, ao responsável que tá na cena, as necessidades emocionais não atendidas do filho, da criança na cena, e vou reparentar essa criança na imagem mental. Agora, imagina que a gente está num lugar calmo, tranquilo, só nós dois. Que lugar é esse? Descreve ele para mim. Posso pegar na tua mão? E aí eu vou validar essa criança, eu vou cuidar dessa criança, atendendo às necessidades emocionais não atendidas. Ok. Aline, mas como que isso produz mudança? O nosso cérebro, ele tem um pouco de dificuldade de distinguir o que é imagem. Então, por exemplo, se eu mostro esse creme, não é propaganda, tá, gente? Se eu mostro esse creme para você e eu falo: fecha os seus olhos, traz a imagem desse creme, tá? Eu vou recorrer à imagem que está aqui armazenada no meu cérebro. Mas ele tem dificuldade de identificar: é uma imagem ou eu estou vendo realmente? Então, na medida em que eu trago novos desfechos para uma cena da história de vida, eu acabo trazendo para essa pessoa uma ressignificação. Como que eu posso dizer? Abrindo redes neurais que antes não estavam abertas. E aí, num terceiro momento, que eu vou trabalhar os estilos de enfrentamento. Então, se eu tinha um padrão evitativo, gradativamente eu vou passar a enfrentar. Se eu tinha um estilo de resignação, que significa, por exemplo, eu sou um fracasso mesmo, então não adianta eu querer nada da vida que eu não vou conseguir. Ou se eu tenho um estilo de hipercompensação. Cá entre nós, TCCs, nós somos muito hipercompensadores. A maioria de nós faz o quê? Tem um esquema de defectividade, tem um esquema de fracasso, estuda. Gente, quem é que 9h25 horário de Brasília tá assistindo uma live para estudar em plena terça-feira? Né? Então, nós somos muito hipercompensadores. E o que é hipercompensação?
É algo semelhante a o que o Freud fala da formação. Não me pergunta porque eu não sou muito boa na psicanálise, não. Mas, enfim, alguém me perguntou, e se não lembrar? Nós temos estratégias. Eu costumo brincar que eu não sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa má, porque eu gosto de ver as pessoas chorando, né? Então, tem aquele paciente que fala: a infância foi ótima, meus pais foram maravilhosos, tá tudo bem. E eu, aham, tá, me aguarde, né? Aí eu peço fotos da infância. Manda foto, namora o álbum de família, seleciona para mim 3 fotos de momentos agradáveis, 3 fotos de fases da sua vida que não foram tão bons. Traz para mim e vamos contar. Aí ele vai me contando. O fato dele olhar essas fotos em casa, se lembrar das coisas, trazer as fotos na sessão, contar para mim aqueles momentos de vida, já vai ativando rede de memórias. E é isso que eu quero, né? Outro jeito de ativar memórias e emoções é usando músicas. Mas eu preciso usar músicas que são, como que eu posso dizer, que fizeram parte da vida da pessoa. Por exemplo, tem uma música do Simple Plan que se chama Perfect, que a gente usa para trabalhar o modo pais exigentes e modo pais punitivos. Quem é mais ou menos da minha época que ouve essa música do Simple Plan, primeiro já chora, né? Porque, meu Deus, eu era adolescente, eu ouvi essa música. E aí, quando vê a tradução, porque a música, ela ativa mais facilmente essa parte emocional. Eu me lembro uma vez que eu dei um curso e foi muito interessante, que eu queria fazer todo mundo chorar. E aí eu disse assim: quem não chorou ainda? E a pessoa ficou quietinha. E aí depois eu me lembrei de uma música. Eu não gosto de música gaúcha, mas é uma música que eu respeito muito pela história, que fala da garupa do pai. E é uma coisa muito, é uma música muito bonita que alguém fala em relação ao pai, as memórias. E aí, quando eu coloquei essa música, a pessoa chorou porque ela era do Sul. Então, ela teve esse contato afetivo, né, com a música. Então, a gente usa seriados, filmes, músicas, fotos, cartas, para trazer essas memórias e trazer essa ativação emocional. Eu vi que teve perguntas ali, mas eu perdi, Tem gente. tem uma questão ali, Aline, perguntando assim, qual que é a diferença entre as estratégias de manutenção da TCC e os estilos de enfrentamento da terapia de esquema? Acho muito parecido, tá? Mas, enfim. Nas estratégias da TCC, ela não separa em categorias, tá? Então, a estratégia acaba sendo uma mantenedora das crenças centrais. As estratégias não são o comportamento em si, são formas que habitualmente eu uso que acabam mantendo as crenças. A diferença dos estilos de enfrentamento da terapia do esquema é que o Yang vai separar em 3, que a gente pode fazer uma correspondência com a nossa resposta a situações de perigo à nossa vida, que é o congelamento ou freezing, né? Sabe aquela situação que você foi assaltado ou que alguém falou um desaforo para você e você ficou com aquela cara de besta e depois você fala: ai, por que eu não xinguei? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Porque você congelou, o freezing. Então, o congelamento ou freezing é uma resposta diante de uma situação de ameaça, seja social, seja física, seja a nossa integridade física. E aí o freezing vai corresponder à resignação, que é a ideia de aceitar o meu esquema como verdadeiro e me render a ele. Então, se eu tenho esquema de abandono, eu vou namorar com pessoas que naturalmente não querem nada sério. Eu tenho, então, o estilo de enfrentamento de evitação, que seria considerada a fuga,
né? Então, ao invés de lutar com a pessoa que tá ali me assaltando, eu vou correr, então a fuga. E a hipercompensação, que seria a estratégia de luta. Né? Então, se tem um assaltante, eu vou lá lutar com ele. E claro que essas respostas, elas não são deliberadas, tipo, ah, a pessoa tá aqui, então como eu vou responder? Não, ela é automática. Só que a gente vai usando e usando e usando e acaba mantendo os esquemas. Então, a lógica em relação a TCC é mais ou menos a mesma. Os estilos de enfrentamento mantêm o esquema intacto. Aline, mas e as estratégias hipercompensatórias? Elas não são boas? Elas demandam muita energia e elas acabam mantendo os esquemas. Por quê? Porque no final das contas, eu dei muito exemplo dos TCCs e muitos aqui vão se reconhecer. No final das contas, se eu tenho um esquema de defeito ou se eu tenho um esquema de fracasso e eu hipercompenso, o resultado do meu trabalho não é porque eu sou realmente boa ou competente, mas porque eu me esforcei muito. Se eu deixar de me esforçar, então o fracasso virá. Então a crença, o esquema, ele continua ali. Então, assim, eu vejo como formas semelhantes, eles acabam tendo a mesma função, mas o Yang acaba dividindo nessas três categorias que lá na TCC a gente acaba não separando. São as estratégias que eu uso que acabam mantendo as minhas crenças. Aline, e aí agora você falando sobre essa questão dos estilos de enfrentamento e de compensar e tal, e muitas vezes fica essa questão, eu lembro no curso, na primeira turma até, que as meninas falaram assim, mas e afinal de contas, qual que é bom então, cara? Nós somos todo mundo ferrado, né? Porque um faz uma coisa, outro faz outra, né? E aí a gente vê, na verdade, assim, eu acho que esse processo de discriminação entre quando que um estilo mais de evitação. O estilo ele vai ser sempre uma tendência maior ao que a pessoa vai, vamos dizer assim, se colocar diante da vida, mas com um estilo ou com outro. Mas ela pode transitar aí, né, dependendo do tipo de situação. Às vezes, vamos dizer assim, às vezes, eu lembro de um caso que era assim. Profissionalmente, a terapeuta era uma terapeuta. Profissionalmente, a terapeuta hipercompensava com os próprios pacientes, né? Tendo, assim, muita dificuldade com certos pais, por exemplo. E na vida dela, na família, ela se resignava, né? Uhum, Então, na vida uhum, profissional, ela uhum. fazia, né? Tinha um estilo, né? De estar lidando com esses esquemas dela. E em outra área da vida, ela tem uma outra forma de lidar. Nunca um paciente vai ser totalmente só, né, só um padrão aí, né? Perfeito. Então, assim, nós temos estilos de enfrentamento que predominam. Então, eu tendo mais a hipercompensar. Mas, como você pontuou muito bem, às vezes o estilo de enfrentamento ele pode predominar num setor. Então, no trabalho, nos estudos, eu hipercompenso, na vida afetiva, na vida familiar, eu me resigno, por exemplo, né? E eu vi alguém falando, você comentou, né? Não tem jeito, né? A gente sempre vai ser. Gente, eu tô num momento de vida, se eu pudesse mostrar todos os livros que eu ando lendo e que eu estou apaixonada, mas não dá para mostrar tudo aqui. Eu costumo dizer o seguinte: primeiro, nós terapeutas, profissionais da psicologia, nós temos uma responsabilidade muito grande que é praticar aquilo que a gente ensina ou aquilo que a gente aplica, né? Por exemplo, a gente sabe que atividade física tem sido prescrita como complementar no tratamento de quadros de ansiedade e depressão. Diminui os níveis de ansiedade, diminui os níveis de depressão, melhora bem-estar e saúde de uma maneira geral, né? Aí eu vou dizer para o meu paciente assim, e sono, melhora um monte de coisa. Aí eu vou dizer pro meu paciente assim: olha, eu penso que é importante você associar a intervenção com o psiquiatra, a intervenção com você, a intervenção comigo, à atividade física. E eu sou sedentária.
Não faz sentido, né? Então, eu tô dizendo para a pessoa que faz bem para a saúde dela, física, psíquica, e eu sou uma pessoa sedentária. Então, não faz sentido, né? Ou, por exemplo, é muito comum, alguém perguntou ali dos modos, né? O modo pais punitivos e pais exigentes. Então, o meu paciente, ele se critica muito, ele se exige muito, para ele tudo tem que ser o melhor. E aí eu vou trabalhar para ele flexibilizar. Eu vou trabalhar a autocompaixão. E aí, por exemplo, eu, terapeuta, cometo um erro com um paciente meu e eu fico me massacrando. Puxa vida, eu devia ter prestado atenção. Como que eu não percebi? Por exemplo, de repente, um paciente borderline ou depressivo tenta o suicídio enquanto está em terapia. E eu não me dei conta. Aí eu começo. Puxa vida, é por isso que ele desmarcou a sessão essa semana, mas eu nem me dei conta, mas eu sou uma péssima terapeuta. Já pensou se ele se matasse? Então, quer dizer, eu trabalho a autocompaixão com os meus pacientes, mas eu, bonita, tô me massacrando. Não faz sentido, né? Eu trabalho atividades de lazer, de bem-estar, atividades prazerosas com meu paciente depressivo e eu passo o final de semana trabalhando. Então, assim, a primeira coisa que a gente, terapeuta, tem que fazer é ser coerente com a nossa prática. Você só pratica, só traz para o teu paciente aquilo que você pratica na tua vida. Se não é aquela lógica, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Aline, e você pegando um gancho aí nisso que você falou, é tão interessante porque muitas vezes a gente, né, escuta, e às vezes, claro, você, mesmo quem estuda bastante, quem tenta praticar aquilo que estuda, nós somos passíveis de erro, somos humanos. Mas quando muitas vezes o terapeuta fala assim, mas eu não misturo nada, a minha vida é separado, só que a gente, pelo menos nessa área da TCC, a gente aprende que uma das melhores formas de você internalizar os conhecimentos da área que você estuda é você praticando a autoterapia, né? Praticando o máximo que você puder. Claro, se você pode ter mais uma terapia de apoio, ok. Mas, se você puder exercitar aquilo que você estuda e que você pratica, eu falo assim que eu mesmo sou meio que tento ser o meu laboratório próprio, né? E eu já tive situação de, às vezes, um pai virar e falar assim, Sério, deixa eu te falar uma coisa. Você faz isso com seu filho? Fazer a pergunta, né? Uhum, E aí é uma pergunta que a gente não encontra no livro, né, Ali? uhum, uhum, Os clientes, eles são das mais variadas, vamos dizer assim, classe econômica, classe cultural, nível socioeconômico e entendimento da vida, né? O que ele também traz de aprendizagem a respeito da uhum, vida dele, as origens dele, né? Que isso tem uhum. que ser respeitado, né? Então, E dá para a gente. Então, se eu ainda não estou fazendo tudo, mas eu preciso ficar mais coerente com aquilo que eu acredito. Porque, inclusive, até muitas vezes em supervisão, a gente vê os terapeutas que não usam determinadas intervenções, mas porque eles não acreditam, entendeu? Do que não tem evidência, né? uhum, uhum. Você estava, inclusive a gente se encontrou, você estava no workshop em que a dona Suda que falou sobre o quanto que o terapeuta muitas vezes não se dá conta de coisas, né, que pode estar acontecendo com ele, né, e ele não consegue observar isso. E numa terapia de esquema, isso é mais sério ainda, né, Aline? A Uhum, ponto que o terapeuta não conhece os próprios esquemas. uhum, Então, ele pode ativar um modo, ou, né, ali na sessão, e uhum. fazer uma intervenção mais baseada no esquema dele do que realmente poderia ser a Também intervenção. é importante, uma tendência que eu tenho visto nos últimos workshops internacionais que eu tenho feito, na literatura, é que a tendência de cursos é a aplicar em si mesmo. Então, por exemplo, em 2000 e
2019, se não me engano, eu participei de um workshop com o Scott Kellogg sobre a cadeira transformacional. Como ele trabalhava no workshop? Ele pediu um voluntário da plateia, do curso, né? Ele demonstrava a técnica e ele pedia que a pessoa trouxesse algo dela. Claro, com sigilo, de todo mundo que estava ali no curso, enfim. Então, ele demonstrava a técnica nesse participante. Depois, em duplas, a gente ia. Eu aplico nas séries, depois as séries aplica em mim. Eu posso simular um paciente, mas é muito mais eficaz quando eu trago questões minhas. Porque é isso que a séries falou. Eu, por exemplo, antes, eu achava esse negócio de falar com uma cadeira vazia bizarra. Tipo, eu falava, falar com uma cadeira vazia? Ai, coisa esquisita, né? Quando eu fiz esse workshop 2 vezes. A primeira vez no congresso, que teve, que foi mais curtinho, de 6 horas, e a segunda vez de 2 dias. Quando eu, como participante, na simulação da dupla, fiz a experiência de levantar da cadeira, de sentar na outra cadeira, eu falei, caraca, e não é que esse negócio funciona, é diferente mesmo? E daí, no ano passado, eu escrevi um trabalho para a Procognitiva, da ArtMed, e fui fazer uma revisão um pouquinho da técnica da cadeira nas TCCs, né? E aí o professor Irismar, que trabalha com a cognitiva processual, ele vai falar que o trabalho de mudança de cadeira é fundamental, porque ele vai falar de papéis do juiz, do promotor, do advogado de defesa, do advogado de acusação. Que se eu for pensar num paralelo, eu posso pensar nos modos da terapia do esquema, né? Então, quer dizer, eu como terapeuta, eu só entendi que era importante a partir do momento em que eu passei pela técnica. E aí eu falei, e um outro detalhe, então assim, os cursos mais recentes têm trazido muito um componente experiencial, em que na aprendizagem eu vou aplicar em outro e vou deixar aplicar em mim. E nós temos uma coleçãozinha de livros internacionais falando, por exemplo, terapia do esquema From the Inside Out. Ou seja, a técnica para eu aplicar em mim mesma. Então, a gente vê que é uma tendência, primeiro, a aplicação no terapeuta. Deixa eu só responder uma pergunta que já está lá passada, do David, parece, que ele fala da questão dos modos, né? Nem sempre a gente vai fomentar o tempo todo o adulto saudável. O adulto saudável seria aquele modo em que eu lido com as dificuldades, em que eu resolvo os problemas, é a vida adulta, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: tem momentos da nossa vida adulta que a gente tem que pegar a nossa criança vulnerável, colocar ela sentadinha do lado e falar assim, calma que daqui a pouco eu volto, né? Então, por exemplo, quem tem filho aqui vai saber o que eu tô dizendo. Imagina você que o seu filho caiu, se machucou, fraturou a perna e você tá por dentro desesperada. Dá para você loquear, surtar, gritar, sair correndo? Não. Você precisa chamar o SAMU, pôr no carro, pôr na ambulância, levar para o hospital. A minha criança está desesperada, mas eu posso parar a dor do meu filho e falar, filho, calma que eu cuido da minha criança agora, não posso, né? Então, às vezes, ser adulto saudável significa chamar o protetor desligado. Ó, protetor desligado, agora eu não posso dar conta disso. Depois eu dou. O problema é quando eu tô o tempo todo no protetor desligado. Às vezes, com adultos, eu tenho que trabalhar a criança feliz. Eu sempre falo, para mim, a criança feliz é a propaganda do Omo, porque se sujar faz bem, né? Então, quem aqui é pai e mãe e não tem uma criança feliz internalizada, vai ter problema na parentalidade. Porque sim, você vai ter que rolar no chão com seu filho, você vai ter que fazer. Lembra do filme Divertidamente, A Ilha da Bobeira? Tem que ter a Ilha da Bobeira. E quem que é a Ilha da Bobeira? É a criança feliz. Quem é a criança feliz?
é o modo em que as nossas necessidades estão supridas e que eu posso ser eu mesma sem me preocupar com o julgamento dos outros. Então, mesmo em adultos, talvez ele não teve uma criança feliz e eu preciso trabalhar o aparecimento dessa criança feliz. Então, entenda que os modos criança, eles aparecem e o adulto saudável aprende a manejar. Os modos de enfrentamento, talvez eu os convoque num dado momento, né? Eu costumo brincar o seguinte: quem aqui já tentou cancelar uma conta de telefone com atendente? Muitas vezes, se você não ativar, por exemplo, um hipercompensador agressor, tipo, olha, eu vou no Procon se você não resolver isso agora. Se você for muito adulto saudável, colega vão te cobrar por mais um ano. Então, o Yang ele vai dizer que os modos de enfrentamento, eles não são ruins a priori. Eu só tenho que dosar e saber quando que eu vou usar ou não. A Maria Alice perguntou, nos transtornos alimentares, podemos dizer que seria um transtorno de evitação na hiperfagia? Podemos sim. É o que o Yang vai falar de evitador autoaliviador. Qual que é a diferença do autoaliviador para o protetor desligado? No autoaliviador, eu tenho algo que é prazeroso. Então, por exemplo, eu tive um dia cheio no trabalho, hoje eu mereço um doce. Hoje eu mereço uma taça de sorvete com muito leite condensado, né? Porque na medida em que eu como, eu trago um prazer imediato para o meu cérebro. E naturalmente eu desfaço aquela sensação desagradável que eu tô naquele dado momento. Então eu posso considerar dessa forma. A literatura inicial para começar a terapia do esquema. Lá vou eu catar livro de novo, né? Por partes. Não foi porque eu escrevi, não, tá? Mas é que o meu modo pais exigentes, aí eu vou me defender, né? Aline, você tá falando e tá agindo contrário. Não. Tem um conceito transteórico que é o perfeccionismo. E aí tem o perfeccionismo adaptativo e o perfeccionismo desadaptativo. No perfeccionismo adaptativo, eu tento fazer da melhor maneira possível, mas eu fico satisfeita com o resultado. Nossa, que legal, ficou bom esse trabalho. No perfeccionismo desadaptativo, tem um gap entre o resultado e a minha satisfação. Então, por mais que eu faça, eu vou dizer assim: puxa vida, mas se eu tivesse mais tempo, tinha ficado melhor. Eu nunca estou satisfeita com o resultado. Bem, por que eu estou falando disso? Porque determinadas coisas que eu faço, eu sou perfeccionista. Então, esse livro aqui, no primeiro capítulo, ele traz o modelo da TCC, perdão, da terapia do esquema, e ele compara, porque em 2017 sai um artigo de coautoria do Yang, em que eles aplicam um questionário de esquema em mais de 1.000 pessoas adultas e fazem análise fatorial. E ao invés de 5 domínios, eles propõem 4 domínios esquemáticos. Em termos da teoria, não muda muito a nossa prática, mas a gente resolveu trazer, trazer os dois modelos e comparar. Então a gente tem o capítulo do Marco Aurélio Mendes, que é maravilhoso, sobre teoria do apego, que é a base da terapia do esquema e da aplicação da teoria do apego. A gente tem o capítulo que fala sobre estresse precoce e como que o estresse precoce está na base dos esquemas. E aí, capítulos da prática mesmo. Então, tanto para quem trabalha com adultos como para crianças, essa base do modelo, ela ajuda. Esse livrinho que eu falei. Tem um livrinho do Ricardo Weiner, que é de 2016, da editora Artmed, que para começar é muito bom, porque ele tem capítulos muito... esse aqui, que é meu, da editora Episteme.
esse aqui, do Yang, de 2003. Lá vou eu catar os livros de novo, né? Esse aqui, do Ricardo Weiner, da editora Artmed, porque os capítulos dele são bem curtinhos, mas é uma linguagem muito fácil, muito tranquila. E claro, a Bíblia, né? Que é esse livro do Yang aqui, que só que ele é um livro pesado. Esse livro do Yang, eu acho que para começar é um livro pesado. Tá, peraí. E aí eu acho que eu já falei demais, acho que a Séries quer falar um bocadinho. Pode falar, Séries, enquanto o povo copia aqui o Eu quero aproveitar para falar o pessoal que está falando de como começar a estudar, né? E aproveitar e falar um pouquinho do que a gente tem a formação aqui em Campo Grande, né, Aline? Uhum. Em terapia de esquema, né? A gente já tem 3 turmas, vamos para a 4ª turma. E a gente começa. Tivemos o cuidado, né? Eu sempre conversando com os professores, a Aline sempre dando apoio também. Tivemos o cuidado de pensar na estrutura do curso de forma que o aluno possa ter, o terapeuta possa ter o conhecimento básico ali de desenvolvimento da personalidade, as bases familiares, o que são essas tarefas evolutivas, a neurobiologia dos esquemas, né, e a teoria do apego. Então, porque a gente entende o quê? Essa tem sido, na verdade, uma base de formação que o ITCC tenta trabalhar. Que você precisa ter uma formação no conteúdo, e é como a Aline falou também. Existem propostas de curso diferente, né, de um local para outro. Mas, em geral, aqui a gente gosta de colocar o conhecimento declarativo, certo? E esse conhecimento declarativo são todos esses conhecimentos teóricos, esses conhecimentos que vão ser importantes para o terapeuta ter um raciocínio clínico. E eu estava assistindo uma live, Aline, e aí a pessoa perguntou, fez uma pergunta se teria como ela começar a trabalhar com terapia de esquema sem ter uma formação, né? E aí o Weiner foi muito claro, né? Disse assim que você consegue fazer alguma coisa, qualquer psicólogo clínico formado, ele vai conseguir trabalhar, fazer algumas coisas, e ele consegue fazer algumas coisas que tem ali no livro e tal, mas que você vai sempre estar mais limitado se você somente fazer pelo livro, porque você não tem daí a troca e também alguns aspectos na formação de um terapeuta de esquema, ele exige, né, que esse terapeuta seja acompanhado mais de perto, senão ele não vai evoluir como terapeuta de esquema, ele não vai fazer uma terapia de esquema como ela deve ser feita. Então, esse cuidado também de ter conhecimentos fragmentados, que é uma coisa que tem acontecido muito por conta até dessa questão da internet, das redes sociais. Então, as pessoas acabam tendo um excesso de informação. E esses dias um neurocientista falando, ele falou assim, para mim é uma desinformação, né, Sérgio? Não chega a ser só excesso de informação, porque tem tanta desinformação que o conhecimento ele passa a ficar fragmentado. Então a pessoa acredita que está adquirindo conhecimento e, na verdade, ela está, às vezes, se desinformando. E até essa questão de ter uma direção, né, Aline? Uma direção para essa formação. Porque, afinal de contas, você investe, você deixa um tempo seu para se dedicar àquele estudo, então você precisa realmente saber como é que eu faço para começar a estudar sobre isso. E eu me lembro da revisão sua, da última turma, né, Aline? Que você falei, Aline, você falou assim, vamos fazer uma revisão final, então, Séries, né? Falando exatamente dos pontos principais para continuar estudando, que você tem que estar com isso na cabeça e tal, e depois entrar nos outros aspectos que é realmente a avaliação, que é realmente pôr a mão na massa, que é os procedimentos da terapia cognitiva. Então, conteúdo declarativo, conteúdo procedimental e conteúdos reflexivos, que são fundamentais, que eu acredito que eu nem sei se ele vem ali, uma formação muito, muito curta, porque ele vai acontecendo com essa maturidade do profissional, com Uhum. outras estratégias que a gente consiga fazer com um grupo interessado em continuar estudando terapia de esquema.
que eu queria complementar nessa sua fala, Séries, eu costumo brincar assim que para quem está começando agora, eu acho que eu ficaria desesperada. Porque assim, quando eu fiz a minha graduação, em 2000, gente, eu comecei a graduação, tô ficando velha, né? Eu já entro na TCC, né? Quando eu começo nos estágios, quando eu começo a minha prática clínica, a minha supervisora foi a professora Renata Lopes, de Uberlândia, que também trabalha muito com a terapia dos esquemas para criança. Eu brinco assim, que a culpa é dela, né, de eu ter seguido esse caminho. Então, eu entro já na TCC. Imagina, eu entrei na faculdade em 2000. 2003 sai esse livro. Quando esse livro sai, eu já vou agregando esse livro nos estágios. E aí, então, eu fiz uma especialização em TCC, eu trabalhei muitos anos em TCC e já vim trazendo terapia do esquema. Aí eu costumo dizer que lá em 2012 começou uma história de onda, terceira onda, terceira onda. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Socorro, o que que essa tal de onda vai me engolir, né? Tá bom. Aí, o que que são as terapias de terceira onda ou cognitivo-contextuais? A gente tem visto agora, quem participou do congresso da BIA do ano passado, a JTCC, quem participou do CBTC desse ano, inclusive essa live também, como a Séries mencionou no início, a Séries é a delegada estadual e eu sou a vice-delegada estadual, então a gente tem que divulgar a nossa federação, e eu já falo disso. É, a gente viu que hoje a ideia é integração. Como assim? Eu tenho que saber TCC clássica, que já não é aquela. Gente, 97, o livro da Judith Beck, Terapia Cognitiva, aquele laranja. Outro livro, tá saindo a terceira edição tá para sair, totalmente remodelada. Vai vir Mindfulness, Judith Beck falando de Mindfulness. Então, os congressos mais recentes, eles estão falando de integração. Só para vocês se desesperarem, porque eu não sou uma pessoa boa, tá? Eu tenho que saber de TCC, porque uma formação de terapia do esquema parte do princípio que você sabe TCC. Depois de saber terapia do esquema, o que eu tenho estudado mais recentemente? Terapia focada na compaixão. Por quê? Porque quando eu vou trabalhar com o modo pais exigentes, pais punitivos, a terapia focada na compaixão casa muito bem. Mas eu tenho que conhecer a base da terapia do esquema, porque alguns elementos da terapia focada na compaixão atritam com a terapia do esquema, tá? Um outro elemento que a gente tem trabalhado, quem foi nos últimos congressos, no Congresso Weiner de 2019, psicologia positiva. Uma coisa muito interessante é que a gente diz assim, os terapeutas do passado, o que eles faziam? E ó que eu sou professora de psicopatologia, tá, gente? A gente fazia o diagnóstico e falava da diminuição do sintoma, né? E aí, diminuir sintoma não é a mesma coisa do que promover bem-estar. Então, depois que eu diminuir sintoma e para configurar o meu adulto saudável, cabe psicologia positiva e cabe o que a ACT vai trabalhar como os valores. Quais são os valores que vão nortear as suas escolhas daqui em diante? Só que não é uma salada de frutas. Eu não pego um formuláriozinho da ACT e aplico no meu paciente porque eu achei legal. Eu tenho que entender qual é o contexto, qual é o objetivo e o que eu espero com isso. Então, veja que a formação e a atualização são fundamentais. Eu me lembro que uma vez eu participei de uma banca que, inclusive, criticava a TCC. Trazia a comparação da análise do comportamento com a TCC. E citava Judith Beck 97. Eu falei, olha, sinto muito, isso aqui tá defasado. A gente já não fala disso há muito tempo. Entende? E mindfulness está totalmente integrado agora.
Enfim, então a atualização é fundamental. Parei de falar. Aline, e assim, só reafirmando aí uma coisa que você falou, dessa importância mesmo da atualização, por quê? Porque muitas vezes o que acaba acontecendo? A TCC, eu me lembro de um workshop também não, não era, não foi um workshop, foi um congresso, junto um workshop, e o Bernard Ranger falou, né, o passado, o futuro, o atual e o futuro, né, das TCCs. E ele colocando lá, colocou a lista lá, né, que tem é uma espécie de eu não me lembro o nome agora, que reúne a cada 10 anos, eu não sei se é a cada 10 ou a cada 12 anos, os papas da psicologia, vamos dizer assim, né? E vão trazendo daí as referências de eficácia, né? Uhum. E aí, quando muitas vezes o profissional, claro que todas as abordagens têm suas limitações, nenhuma é tão maravilhosa a ponto de cobrir tudo. Isso é claro para todos, né? Mas que quando um profissional ele se limita na área dele, por conta que ele não sabe que está existindo aquilo, ou ele não é a proposta dele também buscar além daquilo. Mas quando ele passa a utilizar que a área, como se fosse a TCC não atende a isso aqui, sendo que ela está vindo com vamos dizer, uma série de pesquisas, né, que continua existindo, que continua tendo, e esse avanço, por exemplo, terapia de esquema é reconhecida como um modelo avançado de terapias cognitivas, né? Então, assim, a importância que a gente tem de estar realmente assim, ter um norte, primeiro, acredita-se um norte para onde você quer ir, o que você quer estudar, e se manter atualizado. Não tem como, não tem. A palavra é essa, né? Você só vai estar ali escolhendo algumas coisas que você tem, vamos dizer, maior identificação, ou é que seu estilo também de como terapeuta, que eu acho que isso é importante, né? Uhum. Bom, e aí só para finalizar, né, que já estamos aí no nosso horário, Vamos. acho que eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o curso de formação em terapia do esquema. Eu sou professora da UFMS, da Federal de Mato Grosso do Sul, então eu peço autorização para a universidade para poder ministrar aulas. E aí eu tenho algumas aulas no curso das séries. Eu acho que dia 28 tem a primeira aula prevista, né? Então não são muitas as oportunidades que eu tenho de poder dar as aulas, mas essa será uma delas, né, séries? Sim, sim. E aí a gente vai ter aí uma equipe de professores, né, que a Aline também tem contato, conhece, são os professores, na verdade, que estudam e que são referência na área de terapia de esquema. Então, são vários professores de Porto Alegre, professores de São Paulo. A gente procura escolher o pessoal que está estudando, pesquisando e que está com o conteúdo atualizado. Porque isso é super importante, né, Aline? Senão a gente acaba, mesmo a gente estando em Campo Grande, hoje a gente tem condição de ter um curso de nível, né, nível excelente, porque a equipe de professores é muito boa. Uma equipe de professores sempre muito atualizada e muito ligada tanto à FBTC como às terapias que a gente tem estudado, né? Tanto TCC quanto terapia de Ah, esquema. PTC rapidinho. Ah, Aham. o que perguntou vai ser online, né? Online. Vai ser online e a gente tem assim, telepresencial, é assim, um grupo de terapeutas querem vir assistir, por exemplo, o curso aqui no Instituto. Então a gente geralmente agenda, né, porque não pode ter aglomeração, e assim que a gente puder, né, a gente pode ter algumas aulas que podem ser presenciais, só que a gente nem está falando muito dessa forma, né, Aline, por conta da condição com que está o país. Então a gente prefere que o pessoal comece a estudar, não adianta esperar muito, porque se você espera, você vai levar 2 anos para começar a estudar, né? Então não dá, a gente não sabe, é imprevisível a pandemia. Então, e tranquilamente dá para os professores darem aula, eles dão prática online, dividem em grupinhos dentro né, da sala online que a gente fala, né, Aline? Então, Sim, o curso online não perde em nada para um presencial, sim, né? sim. Ele é tão bom quanto, né? Claro que a gente tem aí depois um processo mais próximo com os terapeutas, né? Para Isso. E aí, eles terem. pra quem quiser mais informações, dá para perguntar no Instagram do ITCC.
Isso, pode ser no Instagram, tem o site do Instituto, tem todas as informações lá. E aí o contato também do ITCC tem aí, e pelo Instagram tá sempre, e a gente está sempre dando retorno pro pessoal, Isso. tá? E E aí deixa eu assim, falar desculpa. Quero falar da FBTC também. tá, pode falar. Tá, a FBTC, gente, ela tem uma prova de certificação que quanto mais cursos você tem, isso vai contar na sua pontuação. Então, funciona assim. Eu quero ser terapeuta certificada da FBTC. Aí eles vão pedir o currículo, a comprovação do currículo, então especialização, formação, tem uma nota. Aí eles vão me dar a nota. Aí, dependendo dessa nota que eu tirar no currículo, vai ser o quanto eu preciso tirar na prova para passar. Aline, mas para que eu quero fazer prova da FBTC? Porque, por exemplo, gente, o e-mail da FBTC lota. Preciso de um terapeuta que atenda em São Paulo, na Vila Mariana. Quem indica? Preciso de um terapeuta que atenda em Goiânia. O que a gente faz se a gente não conhece? A gente entra no site da FBTC, terapeuta certificado Uberlândia, minha cidade que eu estudei, né? Eu vou lá e consigo. Então, o teu nome vai estar lá no site da FBTC quando alguém pesquisar a sua cidade e vai aparecer para quem quer encontrar um terapeuta em outros locais. Além disso, você vai ter uma espécie de chancela da federação. Deixa eu me mitidar, peraí, que hoje eu tô toda metida. Semana passada chegou a minha carteirinha. Ó, Campo Grande. O meu número de registro é o 5. Chiquérrima, né? Então, gente, participar da federação, fazer essas atualizações, participar dos eventos, até para a questão do networking, né? Conhecer pessoas de fora, se atualizar. Então, como vice-delegada da FBTC e as séries como delegada, é importante a gente divulgar, porque é uma instituição muito séria. E vocês têm visto, né? Eu posso falar das séries, porque eu conheço as séries faz muito tempo. Ela tem o rol de professores mais renomados do país. Mas vocês já devem ter visto uma série de cursos. Você fala, gente, quem é essa pessoa? Mas eu nunca ouvi falar, mas não tem livro publicado, mas não tem artigo publicado, né? Então, você vai ter aula com uma pessoa que você nunca viu, que você nunca ouviu falar, que você, enfim. E aí vai dizer que é terapeuta da TCC ou da terapia do esquema. Então, a FBTC ela tem trabalhado muito por esse trabalho de qualidade dentro das TCCs. E eu vou aproveitar também o que a Aline falou aí da FBTC, né, Aline? E falar também do Instituto aqui. O que a gente quer? Qual a vantagem de você fazer curso aqui no Instituto? Primeiro que você tem contato com os melhores professores do Brasil. Segundo, você falou da divulgação, né, Aline? Que acabou que o ITCC se tornou um ponto de encaminhamento também, sabe? As pessoas procuram aqui médicos, locais de convênio, acabam procurando aqui. Ah, sério, se pode indicar alguém que fez formação, que tem curso. Então a gente até vai colocar vai ter na página do site, nós vamos ter o pessoal que, por exemplo, que faz a formação, que a gente tem conhecimento que, né, que a pessoa fez a formação aqui, por exemplo, tanto de terapia de esquema, como de terapia, do TCC para infância e adolescência, que a gente vai ter um grupo, a TCC geral, que a gente está tendo uma turma andando, e a gente poder colocar esses profissionais do Estado, porque nós, eu e a Aline, né, nós como representantes aqui, nós somos um braço da federação, a gente quer cuidar das TCCs aqui no Estado. Então, nós precisamos também cuidar dos terapeutas, ajudar a cuidar desses terapeutas que estão oferecendo seus trabalhos para as pessoas. Né? Então, fica aí o nosso convite, né, Aline, para que vocês façam parte da federação, façam parte aqui do Instituto, porque vocês vão estar sempre com o que há de melhor, porque esse é o meu propósito, né, de sempre trazer professores de alto nível. E queria aproveitar e agradecer, né, Aline, sua disponibilidade de estar aqui com a gente, a parceria aí de tantos trabalhos em relação às TCCs.
como você como representante tanto da FPTC como da Universidade Federal, e te agradecer por você ter vamos dizer, compartilhado esse conhecimento tão valioso que é sobre terapia de esquema e muitas outras coisas que você sabe de forma tão competente. Tá? Gratidão, viu? Eu que agradeço, agradeço todo mundo que está aí nesse horário, né? Eu me empolgo, né? Adoro falar disso, eu sou apaixonada. E como vice-delegada, né? É meu compromisso com a federação divulgar as TCCs, a terapia do esquema que está dentro do escopo das TCCs. E também essa questão me fugiu a palavra agora, mas o quanto que a gente... da integração entre os modelos, tá bom? Beijo, gente. Muito Boa obrigada. noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Tchau. Tchau.